diante de uma lei tão frágil, tão fraca, me aparece esse caso aqui. Olha só, Percival. Pensa num marido, Percy, que faz por onde ter a mulher. Eu quero que vocês imaginem comigo agora um marido que abre mão da própria vida, se necessário, para proteger a companheira dele de 32 anos de idade. Essa mulher, ela foi atacada por um homem que se chama Alemão. Alemão é um homem que já, na verdade o nome dele é Cláudio, o apelido dele é Alemão. O Cláudio Alemão, ele perseguia essa moça, vem pra mim, por favor, vulgarmente falando, ele queria fazer sexo com a moça. Enquanto ele não conseguia fazer sexo com essa mulher, o alemão não sossegava. Só que, pro azar do alemão e pra sorte da moça, sempre o marido, o Tião, estava perto dela. Quando o alemão se aproximava, Tião batia o pé, alemão corria. Quando o alemão chegava para tentar fazer sexo forçadamente com essa moça, Tião aparecia e salvava a mulher. Vem para mim, por favor. Não satisfeito, Alemão, quando tenta abusar sexualmente dessa jovem Daiane de 32 anos, ele passa a agredir a moça. Ele passa a agredir a moça, mas Tião é mais rápido e consegue livrar a mulher. Você já ouviu falar em premonição? Parece que, aquele filme que a pessoa tem já o seu futuro, trágico estabelecido. A pessoa vai morrer em queda de avião, em coisa de montanha-russa. Parece que o destino dessa moça estava traçado desde o início. E não fosse essa lei tão porca, a Daiane estaria viva até hoje. Porque Tião, o marido dela, ele lutou até o fim. Lutou até o fim. 8 anos do lado da mulher. Defendendo a moça sempre que esse mau caráter aparecia. Mas no último ataque, meu caro Percy, no último ataque, meu caro amigo de todo o Brasil, minha cara amiga, o alemão chega, Percy, com um punhal. E aí, vocês imaginam o que aconteceu, né? Veja só. Tião se emociona ao lembrar que a partir de agora terá que viver sem a mulher da vida dele. Já estou endividando e toda hora já está do meu lado, né? E a tristeza que eu estou passando na vida é essa. Perder ela. Uma dor difícil de esquecer. A esposa Daiane morreu na frente dele. Praticamente morreu nos braços. Eu tentando falar com ela, reanimar ela, ela não dava nenhum suspiro. Mas ela morreu praticamente a morte instantânea, assim, na hora. Assim. O responsável por todo esse sofrimento tem nome e apelido. Cláudio, o alemão. Uma pessoa muito cruel, uma pessoa calculista, sabe? Fria, que não tem sentimentos. Nossa, uma pessoa horrível, horrível. Em meio a tanta dor, a revolta da mãe de Daiane. A justiça vai esperar ele vir matar o meu genro, ou a mim, porque foi eu que consegui o nome dele? Porque ninguém conhecia ele pelo nome, simplesmente pelo simples apelido de alemão? A Daiane não escondia de ninguém que sentia muito medo do alemão. Cerca de 1 ano de convivência, mas já foi o bastante para ela perceber que ele era muito perigoso. Ela contava principalmente para as irmãs, deixava claro para a família que morria de medo dele. Não só ela, o Tião também. A grande prova disso está aqui, ó. Em minhas mãos, os boletins de ocorrência foram registrados contra o assassino. Então, a família também temia que algo acontecesse. Mas Daiane precisava trabalhar, seguir a vida. Por isso, continuou no mesmo bairro, seguindo a rotina normalmente. O que ela não imaginava é que todas as ameaças feitas por alemão fossem ser cumpridas ali, quando ela estava ao lado do Sebastião. Ele chegou ali e pegou vocês desprevenidos. Estava sentado ali na frente da firma, ele desceu de bicicleta na pista, chegou bem perto de nós, assim, 2 metros, jogou a bicicleta no chão, já catou a faca do punhal, seja lá o que era, e já partiu para cima. Eu vou te matar, eu vou matar você agora. Daiane tinha 32 anos. Ela morreu no meio da rua sem chances de se defender. Aí eu corri para um lado, corri para outro, ele foi em cima de mim. Aí foi em cima da Daiane, a Daiane foi para o lado. E quando ele tentou me alcançar, a Daiane correu em cima dele, eu pedi para a Daiane correr e pedi ajuda. Os motoristas estavam assim lá embaixo. Eu falei, não, vou te defender, vou te ajudar. Aí foi onde ele golpeou ela, acertou ela. O motivo? Alemão ficou
criminoso moravam perto. Alemão na parte da frente desta casa e Daiane e Tião na casa dos fundos. Mas antes de Alemão mudar para Paulínia, no interior de São Paulo, a vida do casal era tranquila. Tião trabalhando como ajudante geral nesta empresa de caminhões e Daiane como auxiliar de cozinha. Porém, há um ano, Alemão se mudou para lá e a vida de Tião e Daiane virou de ponta cabeça. Você acha que foi uma represália porque o Tião foi cobrado dele estar roubando as coisas lá da casa dele? Eu acredito que essa pessoa, ela é muito má, não consiga conviver com outras pessoas, tá? Mas talvez sim, talvez seja isso. Desses 6, 7 meses pra cá eu não tive mais paz, mas sossego. Era só ameaça nessa mais. A entrada da casa do Alemão era essa porta aqui, ó. Só que mesmo assim ele não deixava o casal em paz. O Tião dizia que toda vez o Alemão saía daqui e andava aqui pela parte de fora da casa para chegar até a janela da casa da Daiane e do Tião. Chegava até aqui, fazia ameaças, xingava eles. Então, a todo momento ele tirava a paz do casal. Isso foi acontecendo durante várias vezes. Então o Tião precisava sair para trabalhar, precisava carregar caminhão. A Daiane também saía de casa às vezes para trabalhar, conversar com as amigas. Então às vezes a casa do casal ficava sozinha. Só que no dia em que o Alemão cometeu o crime que deixou todos chocados, a Daiane estava sozinha aqui. O Tião saiu bem cedo para trabalhar, para carregar caminhão. A Daiane estava aqui na casa quando o Alemão apareceu. Simplesmente ele entrou aqui na casa, ele estava dormindo, já que era muito cedo, e ela toma remédios para dormir. Então ela não percebeu, ele entrou aqui. A gente nem vai se aproximar muito, porque a casa precisou ser interditada pela Defesa Civil. Corre risco de desabamento, isso eu já vou explicar o porquê. Mas naquele dia ele entra, vai até o quarto, a Daiane estava deitada na cama, dormindo. Foi aí que ele começou a agredi-la, com muita força. A Daiane acordou muito assustada, começou a gritar por socorro, mas não tinha ninguém por perto. Ele sabia que o Tião iria chegar só mais tarde, porque estava trabalhando. Então, aproveitou o momento para cometer esse crime. Começou a agredi-la. Em seguida, ela sofreu uma tentativa de estupro. A Daiane se viu numa situação que ela não poderia pedir socorro para ninguém. Ela achou que seria morta naquele dia, diante de todas as ameaças, toda a agressão, toda a violência. Não contente, o Alemão pegou a vítima, ele pegou a Daiane para sair de casa. Ele saiu da casa com ela e estava indo em direção à casa dele, crente de que nada iria acontecer. Ele achava que ninguém apareceria naquele horário. Então, quando ele estava passando aqui no quintal, com a Daiane segurando ela pelos braços, à força, arrastando a vítima, o Tião apareceu. Por quê? Ele havia esquecido o objeto e voltou para buscar. Quando ele percebeu que o Tião estava vindo ali daquela direção, daquele gramado, ele já começou a xingar o Tião, fazer ameaças, ainda segurando a Daiane. Mas o Tião veio correndo, aqui mesmo. Os dois começaram a discutir. Foi aí que o Tião conseguiu livrar a Daiane dos braços desse criminoso, tirou ela dos braços do Alemão. Em seguida, o Tião e a Daiane saíram para pedir ajuda. Só que o que eles não sabiam é que o Alemão não iria parar por aí. Ele voltou aqui na casa, a casa já estava vazia, ele colocou fogo na casa do casal. Tá aí o motivo da nossa equipe não entrar na casa e mostrar tudo. A casa ainda está interditada pela Defesa Civil. Ele botou fogo, queimou todos os pertences da Daiane e do Tião. Tudo que eles conquistaram foi queimado aqui. O Alemão, depois de fazer isso, foi para casa, entrou, ficou sentado ali, achando que nada iria acontecer com ele, enquanto o Tião, depois que voltou, se deparou com a cena. Tudo foi queimado. Os sonhos do casal haviam terminado aqui. Tudo que nós tínhamos, perdemos tudo. Roupa, móvel, documento, pequeno no barraco. Para vocês verem, vocês vão ver lá, tá só cinza. Daiane foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência por tentativa de estupro e também pelo incêndio que ele causou na casa.
O casal teve que deixar a casa, que precisou ser interditada. Tião e Daiane sempre foram muito queridos no bairro e receberam a ajuda de vizinhos. A minha irmã era uma pessoa muito boa e todo mundo gostava dela. Ela era carismática, ela fazia amizade com muita facilidade, sabe? Não tinha um lugar que ela não passasse que as pessoas não ficassem, tratasse ela com carinho. Daiane foi morar no restaurante que trabalhava e Tião dormia na empresa. Assim, eles seguiam a vida. Ao mesmo tempo, Alemão vivia ameaçando. Eu acho que ela tinha medo dele. Sim, ela tinha medo dele. Ela já tinha, depois dele ter tentado botar fogo nela viva, todas essas coisas, ela deixava claro pro pessoal do restaurante onde ela estava fazendo os bicos, trabalhando, ela tinha medo, sim, dele. 2 dias antes do crime, Alemão recebeu uma intimação da polícia para comparecer à delegacia. A acusação era em relação à tentativa de estupro que havia acontecido um mês antes. Ele se aproveitou, na verdade, da situação, porque a minha irmã, ela usava medicação e acabava dando sono nela, ela ficava meio tonta. E ela tinha, assim, um certo receio dele. Tião e Daiane nem sabiam dessa intimação. O que eles mais queriam era a distância do Alemão. Vocês tinham medo dele? Tinha, porque ele é covarde. Ele, pra começar, ele só vivia, não trabalhava, só vivia usando droga aqui na área aqui. Já até apareceram daí do lado das quebradas para usar droga por ele aqui. E o negócio dele era falar que ia ter matado 8 lá pra Bahia, não sei pra onde, e com eu e ela ia ser inteira 10. Falava isso? Falava isso, Alemão cumpriu as ameaças. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Tanto que no domingo todos estavam tranquilos. O Tião e a Daiane almoçaram lá no restaurante onde ela trabalhava. Era uma confraternização. Então a proprietária do local, os dois e mais alguns amigos estavam lá. Almoçaram, ficaram conversando. Por volta das 5 horas da tarde, eles se despediram. A Daiane acompanhou o Tião por aqui. Por quê? A empresa na qual ele trabalha fica bem em frente. Os caminhões estão parados. Então, o Tião iria carregar alguns caminhões naquela tarde. Enquanto isso, antes de começar a trabalhar, ele e a Daiane ficariam conversando aqui na porta, como de costume. Então, por volta de 5, 5 e meia da tarde, eles estavam parados aqui na frente, conversando, nem esperavam quando o Alemão veio dessa direção, da direção da casa onde eles moravam. Ele veio na bicicleta. Chegou aqui perto, o Alemão, já de longe, começou a gritar. Porém, o Tião e a Daiane não conseguiam entender o que ele estava falando. Por isso, continuaram aqui. Foi quando ele se aproximou, ele desceu da bicicleta rapidamente, largou a bicicleta aqui no meio da rua e já foi correndo em direção ao casal que estava ali. Imediatamente, o Alemão tirou um punhal que estava escondido debaixo da camiseta. Logo, ele foi em direção ao Tião. Disse que iria matá-lo e que mataria também a Daiane. Aqui os dois entraram em luta corporal. O Tião a todo momento tentava se defender. Segurava, colocava o braço na frente, empurrava o Alemão. Mas ele estava tão furioso que ele conseguia ainda tentar acertá-lo. Ficava em cima do Tião. Foi aí que o Tião, muito preocupado, até porque a Daiane estava por perto e tinha sido ameaçada também, o Tião pediu que a Daiane fosse embora. Pediu que ela saísse daqui correndo, atravessasse a rua e fosse até esse posto de gasolina para pedir ajuda, já que alguns funcionários ainda estavam ali. Só que a Daiane não queria deixar o Tião sozinho. Ela continuou aqui do lado, tentando segurar o Alemão. A todo momento, o Alemão tentava se desvencilhar dela. Porém, a Daiane insistia. Ela viu ali que o amor da vida dela, que o Tião estava correndo perigo, estava correndo risco de morte. Ela não queria que isso acontecesse. Fez de tudo para salvar a vida do Tião. Foi quando ela puxou o Alemão, ele saiu de cima do Tião e já partiu para cima da Daiane. E foi aqui mesmo, no chão, que ele começou a agredi-la. Ele viu que a vítima já estava caída. A Daiane já estava rendida ali. Mesmo assim, ele continuou a golpeá-la, a agredir a Daiane. E foi aqui, nesse asfalto, deitada, que a Daiane
Tião uma cena muito marcante. Porque mesmo depois que o alemão fugiu, foi embora, depois de matar a Daiane, o Tião tinha esperança de vê-la viva, de socorrê-la. Mas foi aqui, nos braços dele, que Daiane se foi. Alemão fugiu rapidamente, mas antes fez mais uma ameaça. Ele avisou que depois ele voltava para poder terminar de matar eles, que na verdade ele não sabia que minha irmã já tinha morrido. Daiane já chegou morta no hospital. Ela teve chances de se salvar, mas ficou ali para ajudar o marido. Ela amava demais ele, né? E ela preferiu dar a vida dela para poder salvar. Não sei o que passou na cabeça dela naquele momento, né? Mas ela não ia deixar ele sozinho. Ele pediu pra ela sair. Ele pediu pra ela correr e, na verdade, ela tentou defender ele também. Porque os dois se amavam muito, entendeu? O Tião, na verdade, aqui ele não tem família. A única família dele era a minha irmã. Os dois se apoiavam muito em tudo. Até então, ninguém sabia o nome do verdadeiro criminoso. Alemão veio da Bahia e não tinha conhecidos na cidade. Mas a mãe de Daiane, depois da tentativa de estupro que a filha sofreu, foi até a casa de Alemão para tentar descobrir quem era aquele homem. Você trabalha com jardim? Eu só trabalho. Eu falei, você não tem seu nome, seu telefone, para que eu possa deixar na portaria do condomínio para as pessoas te chamar para trabalhar? Eu tenho um currículo. Aí ele foi lá dentro, buscou o currículo e me entregou. Eu falei, olha, muito obrigado. Provavelmente as pessoas vão te ligar para você ir trabalhar. Agora você fez isso, você foi muito inteligente em fazer isso, só que você sentia que algo ruim podia acontecer, por isso que você já queria ter o nome dele? Pressentimento de mãe não se engana. Com a identificação dele, a polícia militar conseguiu encontrá-lo. Alemão se preparava para fugir. Ele foi levado para a delegacia, onde confessou o crime. Mas ele é uma pessoa muito fria. Ele confessou, mas ele não se arrepende. Ele disse que não se arrependia do que tinha feito, entendeu? Ele é uma pessoa sem sentimento, muito fria. Pô, lá dentro da delegacia ele tava rindo da cara dos polícia. Sentado lá, a chamada da cadeira, ele tava assim, olhando pra si que não fez feito nada, dando risada. Daiane e Tião só queriam paz. Era uma ótima pessoa. Desde que eu conheci ela, antes de morar com ela, já conheci ela. Não tinha uma falsidade, covardia com ninguém pra lá, não tinha boca pra nada, pra nada. Era um amor de pessoa, era um anjo. A morte de Daiane, ainda mais com a forma que ela morreu, fez a família desabar. Tião está sem forças para seguir. E agora você sente muita falta dela? Falta pouco. Eu sinto mais do que falta, né? Eu não consigo mais dormir. Quer dizer, não fala não. Quer dizer, perdi minha paz, perdi minha alegria até de viver, né? A mãe de Daiane enfrenta o momento mais difícil da vida. Eu estou indo trabalhar, não porque a empresa exigiu, porque pela empresa eu só voltaria domingo, mas você acha que eu tenho cabeça? Vou ficar dentro da minha casa pensando na minha filha dentro de um caixão? Não dá, eu prefiro trabalhar com a minha cabeça. E a gente não quer que esses casos entrem só para estatística, né? A gente quer uma mobilização, né? Aí foi aprovado ontem um pacote anticrime, mas ainda falta mais. A gente tem que fazer ainda mais pelo nosso povo brasileiro. Eu tenho certeza que vai ser feito. Porque do jeito que está, não dá para ficar. Eles estão matando todo mundo, como se não houvesse amanhã. E outra coisa que não dá para ficar como está, coloca aqui a imagem.